Graças a Deus, mais um dia em torno da meditação da Palavra de Deus. Que você tenha um dia recheado de bênçãos e que a Palavra de Deus seja determinante para as suas decisões neste dia. Que a verdade a cada dia paute o seu andar, o seu caminhar, a sua vida. O tema neste dia, buscar, invocar o Senhor em verdade. Invocar em verdade é o tema neste dia. E eu quero ler com você Salmo 145, 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós precisamos estar em nossa trajetória no dia a dia, se aproximando de Deus em adoração, em clamor, mas que seja em espírito e em verdade. Isso me faz lembrar aquilo que Jesus, estando em João no capítulo 4, registrado, ele estando com uma mulher chamada samaritana, e ele exatamente ressaltou isto, a adoração que é aceitável a Deus e que ele procura os que tais o adoram em espírito e em verdade. Os que desta forma adoram ao Senhor, Deus está procurando estas pessoas. E estas pessoas são exatamente aquelas que se colocam diante de Deus e procuram viver a sua vida nesta sinceridade, nesta verdade, neste foco. Em Deus não há mentiras, em Deus não há engano, Ele é a verdade. Portanto, nós precisamos nos aproximar de Deus exatamente nesta maneira de viver, neste viés de vida, que o nosso coração venha focar em todos os momentos isso que a palavra de Deus nos recomenda. Muitas vezes estamos perdidos entre tantos pensamentos, entre tantas decisões da nossa vida que erramos, que não fomos tão sinceros, que mentimos. Muitas vezes mentimos para nós mesmos e nem sabemos que estamos mentindo e nos enganando. Isso por quê? Porque a nossa estrutura é frágil e quantas vezes nós, para não sofrermos a dor de encarar a realidade, mentimos para nós mesmos ou até para os outros. Ou se não mentimos, omitimos a verdade. Quantas vezes isso acontece em nossa trajetória, em nossa vida cotidiana. É claro que isso não é para aqueles que servem a Deus uma regra, é uma exceção, é uma fraqueza, é um erro. Talvez você serve ao Senhor e tenha acontecido isso com você, uma fraqueza, um erro. Isso não pode determinar em nossas vidas. O que a Bíblia nos chama é o que o determine em nossa vida, é aquilo que a palavra orienta. E a palavra está orientando exatamente isso: invocar ao Senhor e se aproximar, invocando em verdade. Que seja em nosso ser a cada dia isso verídico, que isso seja a cada dia firmado. Buscar ao Senhor em verdade, se aproximar dEle em verdade, isso tem a ver com um coração rasgado diante dEle, um coração sincero, um coração sem reservas naquilo que nós muitas vezes nos colocamos e nos aproximamos de pessoas e de tantas situações e nos colocamos em reservas, nos protegendo. Deus não quer que aquele que se aproxime diante dEle venha com proteções e muros de proteções que não expressam a verdade, que não expressam toda a sinceridade. Que a gente venha se aproximar diante do Senhor com reservas. Isso Ele não quer, que nós venhamos se colocar diante dEle com reservas, que sejamos um coração aberto totalmente diante do Senhor. Isso é buscar a Deus em verdade. Que o nosso coração e a nossa vida neste dia a nossa trajetória estar debaixo disto. Porque o texto está nos trazendo uma verdade de aproximação, uma verdade ou a verdade da aproximação que Deus propõe para nós. Perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. A aproximação de Deus,
Deus se aproxima e se permite ser aproximado por aqueles que o buscam em verdade. Será que quantas vezes, ao fazermos uma franca análise da nossa vida, com sinceridade das nossas atitudes diante de Deus, nós não achamos que a gente está omitindo algumas coisas? Que a nossa aproximação diante dele não tem sido uma real aproximação porque as reservas estão nos distanciando de Deus? Olha, perto está o Senhor. Uma coisa é a gente tentar se aproximar de Deus. Uma coisa é Ele estar perto de nós. E nós buscamos nos aproximar com tantas reservas e o Senhor não se deixa aproximar. Ele não está perto. Olha só, o que o texto nos esclarece e nos traz é que a partir da nossa aproximação em verdade, da nossa aproximação sem reservas, da nossa aproximação com todo o coração aberto diante do Senhor, Ele se aproxima, Ele se deixa que nós venhamos usufruir da sua proximidade. Perto está o Senhor dos que o invocam, mas o invocam em verdade. Que o nosso coração, em todo o momento, possa refletir nesta condição, a condição de que a verdade faz com que nós usufruamos da sua presença, da sua proximidade. Que ao longo deste dia o seu coração possa crescer nisto. O foco desta mensagem e desta reflexão é simples, é que venhamos em todo momento crescer em nossas reflexões e as nossas atitudes sejam embasadas nestas reflexões bíblicas. Que o seu coração seja abençoado com essa reflexão bíblica e haja em todo momento um crescimento. Talvez você lembre de alguém que precise refletir em relação a isto e esta pessoa será abençoada com a palavra. Compartilhe com esta pessoa a palavra de Deus através deste canal. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e eu quero estar com você no próximo momento. Até lá.